A história de Nabucodonosor é relatada principalmente no livro de Daniel. Nabucodonosor II foi um rei da antiga Babilônia, conhecido por suas conquistas militares e crueldade com os povos conquistados, e por ser um dos personagens-chave na história do povo judeu durante o exílio babilônico. Ele conquistou Jerusalém e levou muitos jovens nobres judeus, incluindo Daniel, para a Babilônia como cativos. Esses jovens foram educados na cultura e língua babilônica para servirem em sua corte. O rei era conhecido pelos seus sonhos e experiências. Em um desses sonhos particularmente perturbadores, Nabucodonosor mandou chamar todos os sábios, astrólogos e conselheiros para que ajudassem a interpretar seu sonho. Porém, não conseguiram cumprir essa tarefa. Daniel interveio e, através de uma revelação divina, ele conseguiu interpretar o sonho do rei, que se referia a um grande império que seria sucedido por outros impérios. Nabucodonosor era um conquistador soberbo e, por vaidade, um dia, mandou construir uma estátua de ouro de si mesmo e ordenou que todos se curvassem e o adorassem, e que aqueles que não o fizessem seriam jogados em uma fornalha para queimarem vivos como castigo. No entanto, 3 jovens judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram a adorar a estátua. Sabendo disso, o rei ficou furioso e mandou chamar os 3 judeus, e quando chegaram à sua presença disse: "Certamente quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, ou qualquer outro tipo de instrumentos musicais, estarão preparados para se prostrar em adoração perante minha estátua. Pois se não o fizerem, serão lançados à fornalha ardente. E quem entre os deuses teria o poder de livrá-los das minhas mãos?" E eles responderam ao rei: "Não temos o que responder sobre esse assunto, pois se assim deseja, o Deus a quem servimos certamente nos livrará de suas mãos. E mesmo que não o fizer, não adoraremos nenhuma estátua de ouro criada pelo homem." Furioso, Nabuco mandou que aquecessem a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois mandou amarrar os 3 e os jogarem no fogo ardente. Porém, os homens que superaqueceram a fornalha, ao jogarem os homens, foram imediatamente queimados e mortos pelas chamas. Enquanto isso, os 3 jovens andavam no meio das chamas orando e louvando ao Senhor. E os servos do rei não cessavam de alimentar a fornalha. E as chamas aumentaram, ultrapassaram as grades, até queimar todos os babilônios que se encontravam por perto. Porém, os 3 judeus permaneciam no centro da fornalha, acompanhados de um anjo do Senhor que não deixava que as chamas os tocassem e não lhes causava a menor dor. Os jovens elevaram ainda mais suas orações ao Senhor, dizendo: "Glória ao Senhor, pois Ele é bom e eterna é a sua misericórdia." Diante disso, Nabucodonosor se levantou cheio de surpresa e disse aos seus servos: "Por acaso não lançamos esses homens amarrados ao fogo?" E eles responderam ao rei: "Com certeza, majestade." E o rei respondeu: "Bom, eu vejo 4 homens andando tranquilamente no meio do fogo, e o quarto tem a aparência de um ser divino." E se aproximou da porta da fornalha e disse: "Sidraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus, saiam para fora." E eles saíram do fogo ilesos. Nenhum fio de cabelo ou tecido queimado, nem mesmo o cheiro de fumaça os acompanhava. Então Nabucodonosor disse: "Bendito seja o seu Deus que enviou seu anjo para salvar e proteger seus servos. Não há outro Deus capaz de tal feito." Mesmo assim, tendo presenciado o poder divino, o rei continuava vivendo conforme suas regras, e a soberba e a maldade permeavam seus caminhos. Nabucodonosor estava vivendo tranquilamente em seu palácio, mas ele teve um sonho que o perturbou. Novamente mandou chamar todos os sábios da Babilônia, e nenhum conseguiu desvendar o sonho. Mais uma vez Daniel apareceu e, com a intervenção divina, conseguiu interpretar o sonho. O sonho do rei era sobre uma árvore frondosa, com animais na sua sombra e pássaros em seus galhos. Daniel interpretou que a grande árvore era o próprio rei, que havia se tornado grande e poderoso, alcançando e conquistando até os confins da terra. No sonho, um ser celestial ordenou que a árvore fosse cortada, mas o tronco e as raízes deveriam ser preservados com correntes de ferro e bronze. Ela deveria ser molhada pelo orvalho e permanecer entre os animais por 7 períodos. Daniel disse que essa sentença era um decreto do Altíssimo para o rei. Ele seria expulso do convívio humano e viveria como um animal por 7 anos, até que reconheça o domínio de Deus sobre a realeza humana. 12
13 meses depois, o rei estava orgulhoso da sua cidade e de seu poder, mas uma voz no céu anunciou que ele perderia o reino. Depois uma loucura se apoderou do rei e ele perdeu todo o raciocínio humano. Seu pelo e unhas cresceram e se transformou em um animal. Foi expulso do convívio entre os homens e por 7 anos pastou junto aos animais, enquanto o seu pelo era molhado pelo orvalho, assim como disse a profecia. E após 7 anos, a razão lhe foi restituída, e reconhecendo Deus como aquele que vive eternamente e cuja dominação é perpétua, e o glorificou. A partir desse momento em que a razão foi reconstituída, foi reintegrado ao seu reino pelos seus conselheiros e retomou ao seu poder. E agora ele louva e exalta o Rei dos céus, cujas suas ações são justas e seus caminhos são retos. Ele detém o poder de humilhar aqueles que agem com arrogância. A história de Nabucodonosor oferece uma poderosa lição sobre humildade e reconhecimento da soberania divina. Ele era um rei orgulhoso e arrogante, mas através de suas experiências, sonhos perturbadores e um período de insanidade, o levaram a reconhecer Deus como o único que reina sobre todos na terra. Essa passagem nos lembra da importância de humildade diante de Deus. Mesmo sendo Nabucodonosor um grande conquistador e estrategista militar, ele compreendeu que, mesmo os mais poderosos estão sujeitos às vontades divinas. Se você gostou deste conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que lançarmos novos vídeos. Você também pode conferir um dos nossos 3 vídeos recomendados que estão aqui na tela e aprender mais sobre as formas de curar a alma. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.